É tempo de Deus fazer um grande milagre. A paz do Senhor, igreja, diz Jesus Cristo. Eu tenho uma revelação do Senhor. Eu também tenho alguns pensamentos que eu quero ajudar você nesse momento de choro, nesse momento de aflição, nesse momento de tristeza, porque a sua tristeza, a sua aflição é real diante de Deus. É real a sua aflição. A palavra de Deus vem nos dizer hoje que alguém que poderia ter ajudado você e não ajudou, recebeu ordem do Senhor nesse tempo para ajudar. E um grande milagre vai acontecer em uma área de choro na sua vida. Como assim, Lilian? A palavra de Deus vem nos mostrar em João 11, capítulo 11, que Jesus ama a Lázaro. Jesus ama Marta e Maria. Jesus era o único capaz de se anteceder à morte. Jesus tinha a capacidade, poder de curá-lo. Jesus tinha capacidade e poder de não deixar ele ir ao túmulo, de não deixar acontecer o enterro, de não deixar o cenário piorar, de não deixar engavetar o sonho, o projeto. Então, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele fazia. Então, Jesus, ele fazia o que o Pai mandava ele fazer. Jesus, ele falava as palavras que o Pai mandava ele fazer. Jesus, ele fazia o que via o Pai fazer. Então, Jesus não era alguém que se movia apenas pela afetividade, porque ele ama a Lázaro. Jesus é alguém que se move com propósito. Jesus é alguém que se move debaixo da vontade de Deus e do tempo de Deus de realizar a obra. Então, Deus tem me ensinado isso. A esperar o tempo, a ajudar também no tempo. Porque tem coisas que é para glória. Tem coisas não. Aquilo que Deus faz é para a glória do nome de Deus. E a nossa afetividade, a nossa bondade, sem estar alinhada com o tempo e o propósito de Deus, pode atrapalhar os seus planos. Mas eu creio que assim como eu estou sendo ensinada, você também está sendo ensinado e ensinada a andar, não debaixo da nossa vontade, da nossa afetividade, do gostar de pessoas, mas crendo sempre que o plano de Deus é melhor. É melhor do que o meu e o seu. Muitas vezes queremos ajudar pessoas, mas aquele processo, aquela falta, aquela limitação vai trazer novos pensamentos, abandono de maus caminhos, vai trazer uma poda sobre coisas que Deus quer tirar da sua vida. Então devemos sim confiar em Deus e fazer tudo com um propósito e debaixo da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Antes de entrarmos em João capítulo 11, a palavra de Deus vem nos dizer algo. Lá em Isaías, capítulo 49, aleluia, verso 23. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então, você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Os que esperam em Deus, os que estão na porta da espera, aqueles que bateram na porta e está esperando a porta se abrir, aqueles que estão clamando: Senhor,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqueles que estão gritando, que estão clamando, que estão buscando, que estão enviando mensagens para o trono, assim diz o Senhor, não ficarão envergonhados. Aleluia. E muito se alinha isto que Deus me deu pela manhã, que eu não vou ficar envergonhada, você não vai ficar envergonhado. E como eu tenho muito zelo com a palavra de Deus, de não generalizá-la. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um alvo, ela tem uma direção, ela tem um objetivo para você entender. Então, esta palavra de Lázaro, eles haviam enviado uma mensagem para Jesus, falando para Jesus da dificuldade, falando para Jesus do problema, que Lázaro, a quem Jesus ama, está doente. Então, através dessa palavra, foi a primeira palavra que o Senhor liberou para mim. A primeira é que aqueles que têm esperado em Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, não ficarão envergonhados no cenário. Não pense que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus vai te deixar nessa situação, que a palavra diz que Deus levantaria um Salvador para você entender, Ciro, para cumprir a palavra do Senhor, e Ciro realizaria aquela obra sem pagamento, porque era a ordem de Deus. Então ele seria ali salvação, ele seria ali livramento, ele seria ali aquele que iria cumprir a palavra do Senhor que estava sobre a sua vida. Então, tem pessoas que Deus coloca em nossa vida pontualmente para ser ali o meio pela qual Deus está passando e a sua palavra está se cumprindo. Também é algo que ele tem falado nos últimos dias, que há muita... Quando a pessoa se torna algo, entenda, religiosa e os pensamentos endurecidos, essas pessoas não aceitam a ajuda do governo, não aceitam. Veja, para você entender essa palavra, é por isso que estamos aqui pensando, você precisa meditar. José, ele recebeu ali as riquezas, o que o governo tinha, aquele governo daquele tempo no Egito, ele recebeu nas suas mãos para administrar, para cuidar, para gerenciar. Falando em palavras para você entender. Para ser ainda mais fácil para sua mente entender, hoje quem custeia a universidade da minha filha de 19 anos é o governo. Porque ela estuda em uma universidade pública, né? Deus abriu essa porta. Ele tinha dito que ia cuidar dela quando gerada em oração. Eu também quero ser... Porque se você tem um desejo de ter mais tempo para com os seus filhos, se essa empresa não te dar tempo para com sua família, para os seus filhos, para que você não tome um ato precipitado, né? Não tem um ato precipitado. Primeiro você gera em oração. E é Deus que fecha a porta a Agar no tempo, porque quando você sai debaixo do favor de Deus, eu entendo hoje, debaixo da palavra de Deus, Deus, ele te sustenta no deserto. Ele cuida do teu Ismael, ele cuida do meu Ismael. Ele cuida das necessidades básicas dos meus filhos, ele também cumpre na sua vida. Não tem como nossa mente pensar mal a respeito de Deus. Por isso que nessa ministração, eu também irei te ajudar com esses pensamentos no dia mau, no dia do choro, porque esse choro, diz o Senhor, só Ele pode tirar dos teus olhos. Essa área que ao pensar, que ao olhar, que ao lembrar, te faz chorar, só Deus pode consolar, irmãos. Só Deus. Uma memória onde você vê Jesus Cristo, o teu filho, na cruz, passando por uma obra de injustiça, sofrendo com obra de abandono, rejeição, traição. O Deus que permitiu, porque tinha um propósito, também é o Deus que alegra o teu coração, Maria, em ver o filho ressuscitado, em não ver o filho sangrando, e o teu coração
pula de alegria. Não tem como acessar essa memória, diz o Senhor, e ficar feliz. Como? Eles enterraram Jesus. Eles enterraram a Lázaro. Essa é uma memória dolorida, essa é uma memória triste. Essa é uma memória que eu e você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Mas ainda assim, nossos pensamentos se mantêm saudáveis, se mantêm vivos em Deus. Deus tem um plano. Deus sabe o que está fazendo. Porque afinal, em quem temos esperado? Em Deus. E sabemos que Ele quer o nosso bem. Sabemos que aflições é coisa desse mundo. Choro é coisa desse mundo. Luto é coisa desse mundo. Não é o que nos aguarda. Aquilo que a nossa alma anseia e espera, a vinda de Jesus Cristo. Mas Ele é aquele que nesse mundo de aflições, a nossa fé é em Jesus. Nós cremos na vitória. Nós cremos que Ele pode mudar o cenário. Nós cremos que Ele pode tirar a limitação. Nós cremos que Ele pode ressuscitar porque Ele nos revelou que Ele é ressurreição. O eu sou a ressurreição e a vida. Ele tanto é o que dá vida. Ele tanto é o que dá vida como Ele é aquele que ressuscita o morto. Que dá vida ao que está morto. É o que as suas palavras nos revelam em João, capítulo 11. Então, a primeira coisa, você que tem esperado em Deus, bateu na porta, não chegou a seu tempo, ao tempo de socorrer, ao tempo de não enterrar, ao tempo de fazer o enterro, ao tempo de arquivar, mas chegou o tempo de Deus fazer um milagre. Um milagre na finalidade da glorificação do seu nome. Da glorificação do seu nome. Porque toda a aflição, dificuldade, a qual vencemos em fé. Ou seja, nós não estamos vencendo em fé, você andar além do cenário. Né? O cenário é real, porque Deus trabalha com realidade. Até porque o milagre também é real. O milagre não é manipulado, não é fingido. O milagre não é algo arquitetado para promover uma glória para Deus que não existiu. O milagre é real, então o problema também é real. O problema também faz chorar. Desesperar é uma outra coisa. Desesperar aí quando... desesperar a esperança para você que está em desespero, você que ainda não tem o hábito de levar o seu choro para Deus, de chorar porque está doendo, mas não entrar em desespero. O que é o desespero, né? O desespero, eu falo do desequilíbrio, o desequilíbrio emocional, da perda do juízo, da cisão do eu, do desgoverno desenfreado. Então, há vários estágios que nós passamos, né? Eu já passei quando meu esposo estava na Covid, eu fiquei desesperada, eu fiquei desequilibrada, eu não dormia. Então eu tinha pouca confiança em Deus. É a verdade, eu encontrei a verdade em mim. Se não é a sua verdade, ok, mas é a verdade. Então eu já passei por coisas muito piores que eu não me comportei desta maneira. Eu chorei, eu fiquei triste, teve hora que eu fiquei sem querer comer, mas eu não me desesperei, eu não me desequilibrei, eu não fiquei desestruturada, não, porque eu confio em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem o melhor para minha vida. Eu não posso duvidar ou questionar um trabalhar seu, uma vontade sua, porque isso é a voz que o diabo quer colocar dentro de mim e roubar de mim a santa semente, a semente da palavra. Deus é vida e Deus, Ele quer o meu bem, isso eu não duvido dele. Então, por mais que algo ofira dor, ofira sofrimento, que eu não entenda, ainda assim, eu me mantenho ali dentro do equilíbrio emocional, do equilíbrio psicológico, ou seja,
da leitura real do cenário, a percepção, não é? A leitura real do cenário ali, a percepção, gera pensamentos que não põem em dúvida quem Deus é e o que Ele pode fazer. Entende? Eu não estou ali na entrada de Canaã duvidando de que o Deus que me tirou do Egito, o Deus que fechou a porta do Egito, o Deus que assim quis que eu saísse do Egito, vai me deixar morrer no meio do caminho. Vai deixar com que Canaã me devore, vai deixar com que Canaã me destrua e ainda engula os meus filhos. Onde que eu vou pensar de Deus isso? Que os dominadores, que as potestades, que os principados vai ter legalidade sobre mim, sobre a minha geração. Se o Deus que me tirou do Egito é o Deus que está comigo no caminho e que me fará acessar, ter o controle, ter estabilidade. Ter estabilidade. Não tem como eu duvidar deste Deus. Porque quem me anunciou a palavra, seja no meu lugar de intimidade na sarça, ou seja por a boca de algum irmão meu, foi Deus. Não foi o ser humano. É porque você olha pra mim, aí você vê fisicamente, diante da sua visão, seu cérebro tá vendo um humano. Mas lembra, quem tá falando é Deus. Ele anuncia ao meu espírito. O Espírito Santo, ele traz ao meu coração o que Deus quer que você saiba. Anote seu caderno, anote no seu iPad, anote em algum lugar. E saiba, Deus, ele vai cumprir. Não importa a má notícia, Deus, ele vai cumprir. Por isso que tem coisas que eu olho que são tão significativas. O maná do céu, o meu telefone, quando eu olho para ele, eu digo, veja, eu recebi a má notícia. Parecia que não ia acontecer, mas eu continuava crendo em quem me prometeu. E ele fez chegar nas minhas mãos. E o meu papel foi continuar crendo. O meio que ele usou aí não é comigo. Então, existem pessoas que tinham a capacidade de ajudar você, que viu que aconteceu um problema no meio do caminho, que tinha poder, que tinha recursos para você entender, mas que ainda não era o tempo de fazer. Porque foi isso que aconteceu aqui em Lázaro. Mas quando chegou o tempo, Jesus se moveu. Mesmo podendo ser apedrejado, porque realmente ama a Lázaro. E aí, os pensamentos de quem está junto com Jesus. Ó, Tomé. Primeiro, né? Eu tenho que preservar a minha vida. Jesus, a gente vai voltar para o lugar onde a gente pode morrer. Aonde a gente ia ser apedrejado. Vê, gente, vê só. Verso 8. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar lá? Jesus vai. Jesus se moveu. Aleluia. 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 Ele se demorou 2 dias no lugar. Verso 5. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Se movimentou. Saiu do lugar para realizar o milagre. Ele anuncia, Lázaro morreu. Morrer, não há possibilidades humanas para fazer nada. Então Lázaro foi engavetado, Lázaro foi enterrado, Lázaro foi arquivado. Mas há um desarquivar de Deus. Há um desarquivar de Deus. E Jesus tem a autoridade, o poder de desarquivar e de mover pessoas para te ajudar. Falando de José, então José recebeu ali do governo para administrar. Então tem minha mãe hoje que é concursada, trabalha na rede pública. Então isso acontece, irmão. A gente tem que parar com isso. Deus vai usar meios físicos. Se tudo é de Deus, nada é dos seres humanos. Quando alguém te abençoa, quando alguém te ajuda, creia, Deus está passando por esta pessoa. Deus está passando por esta pessoa. Por isso que eu sei que o presente foi Deus que me enviou. Primeiro que a minha oração eu já botei um bocado de dificuldade. Eu não vou mais orar assim. Porque eu dizia para ele,
quando eu pedi, né, quando eu gerei em oração esse presente que eu queria de aniversário, que demorou uns 3 anos mais ou menos para chegar até minhas mãos, que houve a notícia de que não ia acontecer, que foi arquivado e que foi desarquivado porque Deus levantou alguém para desarquivar. Olha que embaraço, mas a oração, olha a oração que eu esqueci de dizer no testemunho. Na minha oração eu dizia que eu queria ter certeza que aquele presente vinha de Deus, que não tinha como alguém roubar a glória de Deus. Entende? Engraçado que nesse meio tempo, e aí quando meu esposo soube da premiação, o primeiro pensamento dele foi, porque na época, né, que já faz tempo, o valor era alto, bora vender. Tanto é que outras pessoas que ganharam na empresa venderam, né? E aí eu disse pra ele, eu disse, nem tudo é dinheiro, né? E, enfim, aí eu decidi assim na minha mente. Na hora que eu ia falar, o Espírito Santo fez silêncio. Por quê? Porque eu já tinha dentro de mim, eu já tinha essa prática de que se algo é pra mim, Deus vai convencer o meu José. Eu não preciso dar lugar ao espírito da confusão. Entende? Tanto é que depois ele chegou pra mim, ele disse, eu não vou vender não, eu vou dar pra você. Tanto é que quando soube que não ia chegar até mim, ele ficou super triste. Financeiramente ele não poderia me dar. E ele agora me estava trazendo a má notícia que eu não ia ganhar. E eu acalmei o coração dele. Eu disse, olha, não vai discutir na empresa, não vai se dispor, porque se for por meio dessa empresa, vai chegar nas minhas mãos. Então, veja como eu já tinha saúde nos meus pensamentos. Veja que como eu já tinha mais governo sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. Eu fiquei triste quando eu ouvi a notícia, eu não vou mentir pra você, mas eu ainda tinha esperança de que se era aquele meio, ia chegar. Mas que também se não era aquele meio, Deus ia mandar por outro meio. Eu sabia que ia chegar. Você tá entendendo? Isso é pra edificar na sua fé. Aí você pode dizer, Lilian, um telefone. Existem coisas ainda maiores que Deus já fez, mas que envolve outras pessoas, a nudez de outras pessoas, que não estão prontas para, né? Então eu tenho que falar sobre mim, sobre agora e aquilo que Deus me manda falar, mas a minha casa é um milagre. A paz, a alegria, a relacionamento, a escuta, há muita coisa a ser melhorada na minha vida e na vida do meu esposo, dos meus filhos. Por quê? Porque estamos em processo. Existem famílias que já estão mais na frente, existem famílias que já estão começando agora, mas todos estão no caminho de obedecer à voz de Deus. No caminho de obedecer à voz de Deus. Se há um propósito na sua família, se há propósito, não tenha medo da vergonha, porque foi a primeira coisa que Deus me desamarrou. Vergonha e medo. Vergonha e medo. Deixa eu te falar um exemplo bem prático. Quando Deus me levantou, depois de Ele me dar uma identidade formada nele para posicionamento, eu coloquei a perda, tudo, com o meu posicionamento. Passei por um momento de vergonha, a olho humano, mas não para mim. Eu estava tranquila, meu nome na lama. Todo mundo fala, meu Deus, por quê? Porque eu sempre tive uma vida reservada. Então eu nunca falava do que acontecia comigo. E nem mostrava a nudez de outras pessoas. Então começaram a me destruir socialmente. A quem deu ouvido? Não é? Eu a ser a vilã. Eu fui me defender? Eu não. Eu tinha minha consciência para com Deus. Eu sabia que Ele tinha um plano. Eu sabia o que Ele queria. Só para resumir, para você entender. Então não me preocupei. Teve uma outra fase na minha vida também, que foi uma fase que eu engordei mais de 30 quilos. E aí, a exposição social querendo me parar. Eu disse, eu não vou parar não. Eu vou aceitar o processo. Se eu aumentei de peso e esse processo Deus está trazendo, porque eu já tinha colocado nos meus pensamentos, eu queria ter uma boa relação com os alimentos. Isso aí é um outro testemunho, depois a gente fala sobre ele. Porque o foco não é falar sobre ele agora. Então, eu ali acabei aumentando 30 quilos. E quando eu saía na rua, as pessoas me filmavam. As pessoas tiravam foto. Então, foi assim que Deus me fez perder o medo. Eu não tive medo da vergonha. Eu ia ficar parada dentro de casa, escondida, pra ninguém ver que eu tinha engordado.
E eu sabia o que temiam aconteceu. O pessoal começou a zombar, mangar, printar, fazer um monte de coisa. E aí é com quem fez e Deus. Eu só sei de uma coisa: Deus não gosta disso. A gente não pode zombar, a gente não pode ficar feliz, a gente não pode fazer esse tipo de coisa com as pessoas, porque isso não agrada a Deus, não é? Não agrada. Então, é sobre mim, é sobre você. Se você não faz, ótimo. Mas se faz, abandone esses maus caminhos e você vai ter de Deus misericórdia. Você vai ter de Deus perdão, mas tem que ver confissão, arrependimento e abandono. Porque quem se arrepende, abandona. Então vamos lá. Lázaro morreu. No verso 16, Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Gente, a gente vai para lá para ser apedrejado, é Jesus. Não, ô Jesus. Não, vamos para lá, vamos com ele, vamos, vai morrer. Olha o pensamento de Tomé, né? Mas pelo menos Tomé é verdadeiro, fala realmente o que tem aqui nos pensamentos. Tomé não é aquela pessoa que cria uma imagem social, que fala aquilo que vai agradar o teu coração, mas por trás faz diferente daquilo que mostra no social. Pelo menos Tomé, esse lado dele ali, Jesus, ele até mostra, né, que ele queria ver para realmente crer. É diferente de Judas, não é isso? Você vê que Judas mal fala. Mas também quando vai falar, é com as pessoas erradas e é para prejudicar a vida de um inocente. Então, quando Jesus chegou, você vê que houve várias etapas, que é outra coisa que Deus quer que eu fale, etapas. Tirem a pedra. Jesus fez a parte mais difícil que só cabia a ele, que é que parte? A parte de dar vida. Mas existiam pessoas ali que tiraram a pedra. Existiam pessoas ali que Jesus mandou tirar a faixa, porque Lázaro saiu todo enfaixado. Então, verso 41. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aleluia, glória a Deus. Primeiro que Jesus chegou, Marta já veio ao seu encontro. Maria continuou sentada. Jesus mandou chamar Maria. Jesus, ele também chorou. Existiam judeus ali também. Judeus que pensavam, ele não podia não, ajudar a Lázaro? Não podia não? Ele que ajudou os cegos, não podia ajudar a Lázaro? Falando com as minhas palavras. Lá no verso 37 eles falou: Jesus chorou. Então os judeus disseram: venham, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmão do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus. Veja, a palavra de Deus nos mostra que Jesus foi avisado do problema. Então, quem é Marta, Maria e Lázaro? Pessoas que têm relacionamento com Deus,
que sabem do amor de Deus por essas pessoas. Pessoas que estão batendo na porta, pessoas que estão pedindo, que creem na palavra, de que no nome de Jesus Deus vai atender aos seus pedidos. São pessoas que creem em Jesus. A palavra de Deus diz no verso 25, isso que eu estou falando para você agora. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Então, quem crê em mim, ainda que dê um problema, o milagre vai acontecer. Então, elas se anteciparam ao pior. Elas pediram ajuda, mas Jesus não foi. Então, por isso que não irão ficar envergonhados, decepcionados. Não. Então, no lugar desse choro, terá alegria, diz o Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como Deus vai fazer, mas tirem a pedra. Deus, ele usa pessoas. Deus, ele passa pelo governo também. Se Deus quiser, Deus diz para Faraó os sonhos que te entregou José. Faz Faraó ter sonhos e te abençoar. Deus usou um empresário para resgatar Noemi. Deus usou um rei para casar com Esther. Então tirem a pedra. Deus usa pessoas, seja o governo, seja o ímpio, seja uma pessoa que não conhece a ele, que adora outros deuses, um idólatra. Eu não sei, mas ele usa. E quem diz isso? A palavra. Olha com quem Esther casou. Olha quem foi que deu todos os recursos para os sonhos de Deus dentro de José se realizarem, para a salvação do seu povo, o povo de Deus. Veja Faraó. Nem todo mundo tem um espírito opressor, dominador, usado pelo diabo, não. Quando José está ali no Egito, tem favor, tem graça, é cumprimento de palavra. E a pressão dos dominadores e dos opressores foi justamente para a expulsão. O povo clamou para sair daquele cenário. O povo clamou e Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu o seu clamor. Tem coisas que é o tempo de Deus dar basta. De Deus fazer intervenção. E nós que temos o livre-arbítrio, clamamos, porque não vamos realizar obras físicas com as nossas mãos. Há pessoas que há muito tempo, mesmo tendo tempo de se arrependerem, de abandonar maus caminhos, mesmo de Deus já ter feito sinais e maravilhas, prodígio no meio, que aferiu dor, que trouxe sofrimento para sua casa, para sua família, para tantas coisas, essas pessoas continuam se entregando ao mal, se entregando a um desejo mal, se entregando à vontade mal e prejudicando a vida de pessoas. Os seus corações estão duros, não querem se arrepender, querem continuar zombando, querem continuar maltratando, mas tiveram de Deus tempo para se arrepender. Tempo para abandonar os maus caminhos. E estão atraindo a desgraça para as suas vidas. Porque Deus vai proteger os inocentes. Deus vai proteger o seu povo. Deus vai proteger os que estão clamando e pedindo ajuda. E por amar ao próximo como se amam, não estão entregando as mãos para fazerem obras para fazerem a própria justiça, mas têm clamado para o Deus que é justo, porque é algo que eu aprendi com a palavra. Deus, ele ama o ser humano, mas trata o comportamento mal do ser humano. Porque esse comportamento mal traz dor e sofrimento para vidas inocentes. Eu não quero que Laura bata em Ravi, nem Ravi bata em Laura. Não quero. Eu sempre digo para Laura, venha falar para mim que eu vou tratar com Ravi. Ravi tem 5 anos e Laura tem 9. E às vezes querem, né? Um pai não quer ver o filho bater no outro. O pai não quer ver o filho. Não é isso?
Porque o pai sabe a medida, o castigo, tem que ouvir as duas partes, conhece o jeitinho de cada um, para não ser injusto. É mais ou menos um exemplo para você entender. Então, o mesmo Deus que é amor, e isso é pouco falado hoje, também é o Deus que vê quem fala contra. Alguém que é manso, alguém que está fazendo a vontade de Deus, mas que pessoas se levantam com espírito contrário. Para quê? Para criticar, para falar. E Deus, ele trata. Deus, ele não gosta de falar a palavra de Deus. Deus não gostou de ouvir a conversa de Miriam e Arão. Não gostou. Deus não gostou da zombaria para com o seu povo. Então entenda, o Deus que vê a bondade, ele vê a maldade. O Deus que vê o seu povo obedecendo a sua palavra também vê Balaão no caminho, querendo amaldiçoar, querendo seguir um plano maligno, querendo usar os seus dons para quê? Para amaldiçoar, para prejudicar, para atrapalhar, para seguir um caminho mau. O nosso acesso a quem está à direita do Pai, e no nome dele fazemos pedido, não é para matar o nosso irmão. E eu vou te contar um testemunho. Eu orei por alguém, eu não sabia por quê, mas alguém fez algo muito, 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 muito ruim. E não era a primeira vez. E eu estava muito triste, né? Sofri com a ação física, mas eu disse em oração. Foi a essência que saiu. Eu não entendi por que aquela oração. Foi de repente em uma tristeza. Eu disse, eu não desejo a morte dessa pessoa, mas eu desejo que essa pessoa tenha um novo coração, se o Senhor quiser, um novo espírito. Eu disse mesmo assim, porque essa é a parte para você focar. Eu não desejo a morte dessa pessoa. Dias depois, essa pessoa me contou que teve um grande livramento de morte. E eu perguntei à pessoa, e você fez o que quando estava passando por isso? Eu orei. Mas você acha que alguém que está no caminho mal, Deus ouve a oração dessa pessoa? Então você entende que um dia, na minha casa, eu fui visitada. E aquela minha oração, que eu entendi, comecei a juntar os dias, e aí Deus me fez lembrar. Porque eu não entendi. Por que eu estou dizendo para Deus que eu não desejo a morte dessa pessoa? Sabe, eu dizendo para Deus, em oração, em conversa, porque eu estava muito triste, não é? E aí depois eu fiquei sabendo. Veja, Deus deu livramento porque ouviu a minha oração. Mas ele não gostou do que a pessoa fez. Entenda? Não era a primeira vez. Essa pessoa, de verdade, ia ficar no meio do caminho. Eu não vou contar aqui, mas a pessoa me disse que teve um livramento. E Deus me deu discernimento. Porque até eu não tinha entendido. Meu Deus, por que eu orei assim, né? Eu não desejo a morte dessa... Foi específico essas palavras. Eu não queria que essa pessoa morresse. Mas que Deus transformasse, desse um novo coração, um novo espírito, se assim Ele quisesse, porque eu cria na sua palavra. Eu sei que Ele pode fazer essas coisas. Dias depois, eu fiquei sabendo de algo que essa pessoa mesmo com a boca me contou. E eu, na hora, né, ouvi... Eu disse, você fez o quê? Eu orei. Aí depois o Espírito Santo me disse, lembra daquela tua oração? Foi isso aí. Então, por quê? Porque Deus tinha me dado, né, um dia antes dessa pessoa me contar disso, o que aconteceu, a passagem de Balaão. Eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa? Que, né, tá com esse coração tão, né, contra a minha vida. Eu fiquei pensando assim, né? Tá. Aí quando a pessoa veio me contar do livramento, aí eu entendi. Entendeu? Que era aquela pessoa que Deus deu o livramento de morte. Né? Deus deu o livramento de morte. E, enfim, o versículo Deus tinha me dado antes da pessoa vir falar comigo, né? Eu já tinha feito a oração por essa pessoa. E depois Deus me deu esse negócio de Balaão. Eu disse, meu Deus do céu. Porque a gente fica logo assim, né, irmão? Meu Deus, quem é essa criatura, hein? Porque a melhor coisa é Deus te revelar. Porque se a pessoa não tem acesso a você para falar de outras pessoas, quem vai te revelar é Deus. E é a melhor coisa que existe. Deus te revelando. Que Ele vai revelar na medida e o que você tem que saber. Para também não adoecer o seu coração, né? Feche os acessos. Você não precisa de ninguém lhe dizendo, mensagem do WhatsApp,
print do que as pessoas estão, porque você tem a Deus e Ele revela de verdade. Ele faz você ver cara e ver a fala da pessoa. O que a pessoa tá falando. Menino, se eu soubesse disso há muito tempo lá atrás, não teria adoecido em algumas vezes na minha vida. Então, aí quando a pessoa veio me falar, depois que eu recebi o versículo, que eu vi a passagem, né? Que eu recebi e que a pessoa falou, aí eu entendi que Deus deu àquela pessoa o livramento de morte. Pela oração que eu tinha visto. Porque Deus se ira, irmão. Se você é alguém que está vivendo a sua vida, você não está buscando fazer o mal de ninguém, e existe pessoas tramando no oculto, pessoas perseverando em fazer maldade, Deus não gosta. Não tem como Ele gostar disso. De pessoas querer prejudicar sua família, querer prejudicar sua vida, querer prejudicar seu diploma, querer prejudicar seu emprego, querer prejudicar sua empresa, querer prejudicar seu ministério, seu projeto. Deus não gosta. Não tem como Ele gostar. E Ele vê que você não está agindo com as suas mãos, que você está esperando na justiça dEle, aí você acha que Ele vai gostar de ver que pessoas estão perseverando em fazer maldade. Claro que Ele não vai gostar. Não tem como. É por isso que eu e você também tem que temer a Ele, ao Deus poderoso, que trata, que me ama, mas não quer que eu e você, que é filho, venha fazer o mal na vida de nenhum próximo. Deixa Deus tratar o próximo. O próximo que está vindo aí com espírito de perseguição, com espírito de violência, com espírito de vou prejudicar, vou destruir, vou matar. E essa pessoa está seguindo o espírito das trevas. É a vontade do diabo, matar, roubar e destruir. Destruir uma empresa que gera tantos recursos e alimento para famílias. Destruir um casamento, uma família que é atingido mulher, marido, filhos. Isso vem de Deus? Claro que não. Isso é alguém que se colocou como portal do reino das trevas. É alguém que está sobre dominadores, potestades. E aí Deus trata com o diabo. E liberta essa pessoa desse espírito da maldade, né? Tem um resplandecente luz aí no caminho. Essa pessoa tem o discernimento e ao invés de praticar maldade, se entrega ao reino da luz. E para de fazer a maldade do reino das trevas. Mas eu também não vou dizer para você que pessoas que continuam perseverando e não querem parar, Deus pode tirar a vida dessa pessoa. Pessoa que está sendo usada para matar pessoas, para roubar, para trair, para violentar fisicamente, psicologicamente. Eu não vou mentir. Porque Deus ama a vida. Ele dá a todos tempo para arrependimento. É o ser humano que tem que reconhecer os seus maus caminhos e abandoná-los. Entende? Então ele também tira a vida. Eu não vou iludir você, né? Pregar só o Deus amor, mas o Deus que vê o bem, mas que também vê a obra da maldade. Então que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.